Eleições 2022. 10 horas e 34 minutos, você sabe, terá maior cobertura das eleições 2022 aqui na Jovem Pan. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo encerrou o caso do processo sobre domicílio eleitoral de Sérgio Moro. O João Vitor Rocha está conosco. João Vitor, agora o que restou para Sérgio Moro? Será candidato mesmo pelo Paraná? Muito bom dia. Bom dia, Matos. Bom dia a todos. Pois é, a expectativa agora é essa, viu, Marcelo? Que ele vá, de fato, lá disputar as eleições pelo Paraná. Como a gente havia trazido a gente trouxe essa informação no início da semana, que na programação da Jovem Pan, a defesa de Sérgio Moro não iria recorrer e, de fato, informou ontem ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, que não iria levar para a instância superior, para o TCE, esse pedido de análise do domicílio eleitoral de Sérgio Moro aqui para São Paulo. Com essa informação da defesa de Sérgio Moro, então o TRE já emitiu a certidão de trânsito em julgado, está encerrada toda esta questão relacionada a Sérgio Moro e sua possível candidatura aqui pelo estado de São Paulo. Agora, a defesa de Sérgio Moro argumentou que fez isso para poder agilizar o seu processo de domicílio lá no Paraná, para que ele possa justamente disputar essa eleição pelo seu estado de origem. E também, Marcelo, temos uma informação que a assessoria de imprensa de Sérgio Moro informou para a gente agora há pouco, que na próxima terça-feira, no dia 14, às 11 horas da manhã, fará um pronunciamento em uma coletiva de imprensa ao lado de Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, para anunciar qual será o seu futuro. Então, na próxima terça-feira, lá no Paraná, Sérgio Moro dará essa coletiva para informar sobre o seu futuro. Sobre a questão de domicílio eleitoral, temos também uma atualização sobre outros dois casos. O MBL, o Movimento Brasil Livre, entrou com ação ontem no Ministério Público Eleitoral contra a transferência de domicílio eleitoral de Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que é cogitada como possível nome para ser vice de Fernando Haddad na chapa ao governo aqui de São Paulo, e também contra Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo aqui por São Paulo, pelo Republicanos, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, podemos ter nas próximas horas, nos próximos dias, atualizações também sobre essas questões de Marina Silva e Tarcísio de Freitas. Segundo o MBL, é para se fazer justiça. Já que houve essa suspensão da transferência de domicílio eleitoral de Sérgio Moro, também deve ser feito em relação a Marina e Tarcísio, Marcelo. Sem dúvida, o MBL, Movimento Brasil Livre, que apoia Sérgio Moro, então. E, João Vitor, nós tínhamos também informação de que essa ação contra Moro foi movida pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PSOL também faria o questionamento, então, em relação ao ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. E agora você informa que o MBL também questiona, então, o domicílio do ex-ministro. Exatamente, Marcelo. Essa questão sobre domicílio nunca foi muito levantada em relação aqui às eleições brasileiras, e por conta dessa questão do ex-ministro Sérgio Moro e desse primeiro pedido feito pelo diretório aqui municipal de São Paulo, virou um assunto. Tarcísio de Freitas vem sendo criticado desde o primeiro momento que foi apontado como pré-candidato, justamente por não ser aqui de São Paulo. Uma ala, principalmente da esquerda e de Rodrigo Garcia, levanta esse contrassenso, digamos assim, em relação a Tarcísio de Freitas, que vem disputar uma eleição aqui em São Paulo, não sendo de São Paulo. Agora também temos essa questão da Marina Silva, que é lá do Acre e vem disputar aqui também em São Paulo. É justamente por conta do colégio eleitoral, Marcelo? A gente sabe que São Paulo, querendo ou não, é a locomotiva do país, como os paulistanos gostam de falar, é onde tem mais dinheiro, onde tem mais eleitor, e por conta disso todo mundo quer vir disputar aqui a eleição em São Paulo para ter uma condição melhor para ser eleito e carregar consigo outras pessoas, outros deputados, no caso de Marina Silva e o caso de Tarcísio, de comandar o principal estado aqui do nosso país. Então é um assunto que vai reverberar ainda muito. A esquerda está batendo muito na tecla em relação a essa questão de Tarcísio de Freitas, e agora também temos o MBL levantando essa questão de Marina, que foi levantada principalmente depois que ela foi apontada como vice de Haddad. Até então não havia um questionamento relacionado a ela, Marcelo. Mas pois é, João? Agora nós teremos então uma questão aí muito... Temos um caso específico envolvendo Sérgio Moro. O PT, Partido dos Trabalhadores, então, ingressou no Tribunal Regional Eleitoral questionando o seu domicílio eleitoral. Ele fez a defesa, não conseguiu, perdeu, portanto, aí a possibilidade de disputar para o São Paulo. Qual vai ser a postura da Justiça em relação a Tarcísio de Freitas e, como você bem disse aí, a Marina Silva? A gente observa
que depois de toda aquela trajetória de Sérgio Moro na justiça, ele virou de fato aqui. Eu me lembro sempre que havia bonecos infláveis gigantes aqui na Paulista durante as manifestações que antecederam as eleições de 2018. Aqui em São Paulo, também em Brasília, era uma figura que virou nacional. Havia camiseta com o Sérgio Moro, com o rosto dele. Mas depois que ele foi para o Ministério, ele saiu do Ministério, ele acumula diversos reveses aí na Justiça. E mais um agora, portanto, aqui em São Paulo. Haveria um rigor excessivo, inclusive, foi considerado parcial, enfim, toda essa situação que nós conhecemos. Resta saber agora, a argumentação de Sérgio Moro não foi aceita. O que será agora, o que dirá a Justiça, portanto, então, em relação a Tarcísio de Freitas e Marina Silva? Fica essa expectativa, né, João? Exato, Marcelo. Sobre essa questão do Sérgio Moro, a gente lembra, nós conversamos ontem mesmo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, sobre essa questão em relação às pessoas ligadas à Lava Jato, esta mão forte que a Justiça e que os políticos estão tendo com principalmente Sérgio Moro e também Deltan Dallagnol. A gente lembra do caso de ontem da investigação do TCU contra ele. Então é algo que Sérgio Moro vai ter que ter um jogo de cintura para levar, se ele quiser de fato mergulhar na política. Em relação ao Tarcísio, a gente lembra que no caso anterior que já havia sido questionado, ele apresentou um contrato de aluguel para argumentar essa sua contato aqui com São Paulo, que é preciso, obviamente, segundo a Justiça Eleitoral, você ter um vínculo domiciliar, de família, afetivo, seja qual for o vínculo. Então, o Tarcísio apresentou esse contrato de aluguel para comprovar que tinha essa ligação aqui com o Estado de São Paulo. E Marina Silva, a Rede Sustentabilidade, argumenta que ela já tem uma expressão política nacional, já teve diversas vezes no Congresso Nacional, então poderia disputar por qualquer região, já que ela seria uma pessoa expressiva nacionalmente. Esse é o argumento de Tarcísio e esse é o argumento de Marina Silva. Se vai ser aceito pela Justiça ou não, aí é uma questão para analisarmos ao longo das próximas semanas e nos próximos dias. Marcelo. Sem dúvida, João Vitor, daqui a pouco você retorna conosco na programação da Jovem Pan. E para comentar as notícias neste Jornal da Manhã, segunda edição, eu chamo agora o Diogo Schelp, que vai participar conosco. Diogo, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. Diogo, agora a gente vai analisar, né? A Justiça teve mão pesada, inclusive é uma sequência em relação a Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Será que haverá o mesmo critério em relação a Tarcísio de Freitas e Marina Silva aqui em relação ao domicílio eleitoral por São Paulo? Pois é, né, Marcelo? Essa preocupação com a transferência do domicílio eleitoral por parte desses outros políticos só aconteceu depois dessa decisão da Justiça Eleitoral em relação a Moro. Olha só que curioso, mesmo a esposa de Sérgio Moro, Rosângela Moro, que também transferiu junto com ele, obviamente, o domicílio eleitoral para São Paulo, ela com o objetivo de disputar um cargo, né, uma vaga a deputada federal, não foi questionada, porque ela não estava na ação que foi colocada pelo PT. Então, apenas Sérgio Moro perdeu o direito de disputar algum cargo por São Paulo, mas a esposa dele, que obviamente fez a transferência no mesmo momento, pelos mesmos critérios, não foi questionada e até agora poderá disputar então uma vaga para o São Paulo até que alguém entre aí com um recurso ou com um processo contra ela. É a mesma situação aí de Marina Silva. Há informações de que o domicílio eleitoral que foi apontado fica próximo ou está anexado a um galpão que o partido dela, o Rede, usa para eventos em São Paulo. No caso de Tarcísio, por exemplo, ele escolheu, né, transferiu o domicílio eleitoral dele para São José dos Campos, na cidade do interior de São Paulo, porque seria a cidade da cunhada dele. Então era uma tentativa aí de demonstrar algum tipo de vínculo familiar com o estado de São Paulo. Então, até agora, não havia questionamento em relação a esses políticos. E tem também o caso de Eduardo Cunha, né, que também fez transferência de domicílio eleitoral. Então, tudo isso soa muito como uma hipocrisia. É óbvio que é preciso seguir as regras, é preciso garantir que todas as normas eleitorais sejam cumpridas e, aparentemente, o ex-ministro Sérgio Moro não foi bem assessorado nesse processo de transferência de domicílio eleitoral, mas que é uma prática absolutamente comum. Tem também o caso de Damares Alves, que também fez transferência recentemente apenas pelo cálculo eleitoral e político, e não, né, como nesses todos os outros casos que eu citei, e não por, de fato, haver uma afinidade com o local por onde eles vão disputar cargos eleitorais.